Saudações, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Para Que Todos Saibam. Eu sou o Alan e estamos juntos novamente para estudarmos a lição da Escola Sabatina complementada com os comentários de Ellen White. Estamos estudando a lição 5, que tem como título A Ira do Amor Divino. O verso para memorizar está em Salmo capítulo 78, verso 38. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Hoje é terça-feira, 28 de janeiro, e o tema de hoje, indignação justa. Convido você a orar comigo para iniciarmos a leitura de hoje. Oremos. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais um despertar com vida. Obrigado pelo convite do Espírito Santo a nos reunirmos aqui para estudar a Tua Palavra. Senhor, nesse momento em especial, eu quero orar, intercedendo por cada pedido que chega até nós nos comentários da lição. São tantas situações, tantos problemas, tantos pedidos, ó Pai, que só Tu para nos atender. Mas nós te pedimos que, em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade na vida de cada ouvinte, de cada pessoa necessitada que chega e expõe a sua necessidade, Senhor, nos comentários. Tu, Senhor, toma conhecimento de todos, do caso de cada um e atende conforme a Tua vontade e o Teu propósito para cada um de nós. E que a partir de agora possamos permitir que o Espírito Santo venha amolecer o nosso coração de toda a dureza existente nele. É em nome de Jesus. Amém. Indignação justa. Embora haja muitas formas inadequadas de ira, a Bíblia também ensina que existe uma indignação justa. Imagine uma mãe observando a filha de 3 anos brincando no parquinho e, de repente, um homem ataca a sua filha. Ela não deveria ficar irada? Claro! A ira é a resposta adequada do amor em tal circunstância. Esse exemplo nos ajuda a compreender a justa indignação de Deus. O que a reação de Jesus à forma como o templo estava sendo usado nos diz sobre a ira de Deus contra o mal? Para chegarmos à resposta, vamos ler primeiramente Mateus capítulo 21, versos 12 e 13. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Leiamos também João capítulo 2, versos 14 e 15. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Jesus demonstrou um zelo piedoso, entre aspas, a justa indignação com aqueles que haviam profanado o templo de Deus, transformando-o em um covil de salteadores, e com isso explorando viúvas, órfãos e pobres. Ouça o que ele diz em João capítulo 2, verso 16. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Em vez de simbolizar o perdão gracioso de Deus e a purificação dos pecadores, o templo e os rituais religiosos estavam sendo utilizados para enganar e oprimir as pessoas mais vulneráveis. Diante dessa atitude abominável, não seria justo que Jesus ficasse irado? Marcos apresenta outros 2 exemplos da justa indignação de Jesus. Quando trouxeram crianças a ele e os discípulos o repreendiam, ele indignou-se e então lhes disse: deixem que os pequeninos venham a mim. Marcos 10, versos 13 e 14. Em outra ocasião, quando os fariseus aguardavam para acusar Jesus de violar o sábado ao curar nesse dia, Jesus lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal?
Salvar uma vida ou deixar morrer? Ele olhou em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas. E então curou o homem. Nessa passagem, que está em Marcos, capítulo 3, versos 4 e 5, a ira de Cristo está associada à tristeza pela dureza de coração. Trata-se da justa indignação do amor, assim como a ira atribuída a Deus no Antigo Testamento. Como poderia o amor não se abalar diante do mal, especialmente quando o mal causa sofrimento às pessoas amadas? Vá até os comentários agora e deixe a sua opinião. Como evitar a armadilha de justificar a ira egoísta como se fosse justa indignação? Por que é comum cair nesse erro e como nos proteger dessa tendência sutil, mas real? Acompanhemos a partir de agora os comentários de Ellen White. Jesus desceu lentamente os degraus do templo. Levantando o chicote, que em sua mão parecia transformado em um cetro real, ordenou à companhia de mercadores que deixassem os limites sagrados e levassem dali suas mercadorias. Com um zelo elevado e uma severidade que nunca havia manifestado antes, ele derrubou as mesas dos cambistas e as moedas caíram, tilintando fortemente no chão de mármore. Os mais endurecidos e desafiadores não ousaram questionar sua autoridade, mas, com obediência imediata, os dignitários do templo, os sacerdotes que faziam especulações financeiras, os comerciantes de gado e os corretores fugiram de sua presença. Um pânico amedrontador espalhou-se entre a multidão, que sentiu a sombra da divindade de Cristo. Gritos de terror escaparam de centenas de lábios empalidecidos, enquanto o povo corria desabalado para fora do lugar. Jesus não feriu ninguém com o chicote de cordas, mas, para os olhos culpados, aquele simples instrumento parecia uma espada cintilante e irada, brandindo em todas as direções e ameaçando apunhalá-los. Se a presença do Senhor santificou o monte, sua presença tornou igualmente sagrado o templo erguido em sua honra. Quão fácil era para aquela vasta multidão resistir às ordens de um único homem. O poder de divindade daquele homem, porém, dominou-a com confusão e sentimento de culpa. Não havia força nela para enfrentar a autoridade divina do Salvador do mundo. Os profanadores do santo lugar de Deus foram expulsos de seus portões pela majestade do céu. Depois que o templo foi purificado, o comportamento de Jesus mudou. A majestade imponente de seu semblante foi substituída por uma expressão de mais terna simpatia. Ele contemplou com olhos marejados de tristeza e compaixão a multidão que fugia. Alguns indivíduos permaneceram, atraídos por sua presença irresistível. Eles não ficaram amedrontados com sua solene dignidade. Os corações foram atraídos para ele com amor e esperança. Eles não eram ricos e poderosos. Não esperavam impressioná-lo, fazendo com que ele valorizasse a importância deles. Eram pobres, doentes e aflitos. The Spirit of Prophecy, volume 2, páginas 118 e 119. É verdade que há uma indignação justificável, mesmo nos seguidores de Cristo. Quando veem que Deus é desonrado e seu serviço exposto ao descrédito, quando veem o inocente oprimido, uma justa indignação agita o coração. Essa ira, nascida da sensibilidade moral, não é pecado. Mas os que, por qualquer suposta provocação, sentem-se livres para ceder à raiva ou ao ressentimento, estão abrindo o coração a Satanás. Se quisermos estar em harmonia com o céu, a mágoa e a inimizade devem ser banidas do coração. Muitos são zelosos nos cultos,
ao passo que entre eles e seus irmãos existem lamentáveis diferenças que poderiam ser resolvidas. Deus exige que façam tudo ao seu alcance para restaurar a harmonia. Enquanto não fizerem isso, ele não pode aceitar a adoração deles. O dever do cristão a respeito disso é claramente indicado. O Desejado de Todas as Nações, página 241. Vamos lá, corre lá com teu irmão, faz as pazes, pede perdão, te arrepende, ou você prefere sentir a justa indignação de Deus por você? Eu aguardo você amanhã para continuarmos os nossos estudos. Não esqueça de passar nos comentários e deixar aquele bom dia para nos ajudar com o nosso canal. Isso o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e distribui isso para mais pessoas. Aguardo você amanhã. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.